Olá, pessoal! Hoje eu vou estar contando a segunda parte do meu testemunho. Quem ainda não assistiu a primeira parte, pausa esse vídeo e volta no outro vídeo. Eu peço quem não se inscreveu ainda que se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber novas notificações dos meus outros vídeos. No último vídeo, eu parei na parte que falava sobre o dia que eu decidi voltar para a presença de Deus, que aconteceu aquela situação da borra de café. E eu continuei indo para a igreja depois daquele dia, continuei indo. E assim, eu não sentia tanto a presença de Deus, eu não sentia aquele ânimo, aquele amor. Demorou um tempo para eu conhecer o primeiro amor, mas eu continuei indo, eu estava decidida que eu não ia sair mais da casa de Deus. Foi no final de 2015, até que um certo dia aconteceu uma situação comigo lá em Três Ranchos. E eu tava muito triste. E nesse dia eu peguei a minha agenda e escrevi assim: até dia 5 de janeiro de 2016, eu me mudo daqui. E eu tava com um desejo no meu coração de me mudar para Uberlândia. Por quê? Porque lá em Três Ranchos eu não estava estudando, eu não estava trabalhando. Como uma cidade muito pequena, estava muito difícil de conseguir emprego. E eu também eu não sabia dizer não para os convites que eu recebia. Eu recebia muitos convites para ir para festas, então eu queria mudar. Então eu pensei, não, talvez se eu for para longe vai ser melhor para mim. Eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero ocupar a minha mente. E aí eu contei para minha mãe, falei, mãe, eu tô querendo mudar para Uberlândia para trabalhar. Aí minha mãe falou assim, espera alguns dias, minha filha. E então, nesse dia que eu tava muito triste, eu escrevi na agenda: até dia 5 de janeiro eu me mudo. E quando foi dia 3 de janeiro, a minha mãe chegou em mim e falou assim: filha, eu tenho uma amiga que tem uma filha que mora lá em Uberlândia. Ela mora com outra menina e elas estão querendo alguém para ir morar com elas porque elas estão querendo se mudar para um apartamento maior. E uma dessas meninas, ela na empresa que ela trabalhava, estava tendo uma vaga de emprego, de auxiliar administrativo. Minha mãe falou, você quer ir? Falei, quero. Quando foi dia 4, arrumei minhas malas. E quando foi dia 5, eu fui para Uberlândia. E o mais engraçado é que eu não lembrava que eu tinha escrito isso na minha agenda. Até dia 5 eu me mudo, eu não me lembrava disso. Chegando lá em Uberlândia, no mesmo dia que eu cheguei, eu já estava com entrevista de emprego marcada. E enfim, cheguei lá no dia 5, quando foi no dia 6, eu já comecei a trabalhar. Porque essa menina que morava comigo, ela conseguiu um emprego para mim. Eu comecei a trabalhar como auxiliar administrativo na JM Pilhadeira, um lugar que vendia pallets. E enquanto isso, eu ouvia falar que lá em Três Ranchos as pessoas estavam falando que eu estava me prostituindo. Algumas pessoas falavam que eu estava me prostituindo em Uberlândia. E é muito ruim ouvir essas coisas. Mas está na minha carteira de trabalho. Está escrito lá, eu estava trabalhando. Enfim, quando eu estava lá em Uberlândia, um certo dia eu abri a minha agenda. Eu arrepiei toda porque eu vi que estava escrito lá, até dia 5 eu me mudo. E eu fui olhar nas mensagens, né, nas minhas conversas, eu vi, nossa, realmente eu me mudei dia 5, né? Achei isso incrível. Aí eu pensei, então foi Deus que abriu essa porta pra mim. E só que eu achava que eu ia ficar lá por muito tempo, mas não. Era dias contados, né? E então eu pensei assim, eu preciso procurar uma igreja. Aí eu fui em uma igreja, eu não me senti muito bem recebida. Depois fui em outra igreja, também não gostei muito. E então eu pensei, nossa, aqui perto não tem nenhuma igreja que eu vá me sentir bem. E parei de procurar. Olha para vocês verem como que Deus cuida. Eu morava no bairro Santa Mônica, que fica perto da faculdade UFO. E teve um dia que eu tava andando de ônibus, era um dia de sábado, eu tava em outro bairro. Não lembro qual bairro era.
E nesse ônibus eu comecei a conversar com o menino e eu não vi que ele tava com a Bíblia na mão. E aí ele falou assim pra mim: "Você quer ir na Arena Jovem?" Aí eu falei: "O que que é isso?" Ele falou: "É um culto de jovens, estou indo pra lá agora." Aí eu falei: "Onde que fica?" Aí ele falou: "É no bairro Santa Mônica." Aí eu falei: "Nossa, é o meu bairro." Aí eu falei: "Ah, não vou fazer nada mesmo, vamos." E então, aí a gente foi, desceu no terminal pegamos outro ônibus e descemos na igreja. Quando eu chego lá na igreja, era na mesma avenida da minha casa, porque eu morava numa avenida bem grande e essa igreja era uns 3 quarteirões acima da minha casa e eu não tinha visto essa igreja. Eu tinha procurado umas igrejas bem mais próximas, mas essa eu nunca tinha visto. E eu pensei, nossa, isso é muito de Deus. Quando eu cheguei lá na igreja, eu falei, nossa, eu moro aqui nessa avenida, aqui pertinho, 3 quarteirões. E eu me senti muito bem recebida nessa igreja. Tinha muitos jovens, me receberam muito bem, participei do culto. Aí eles falaram, ah, amanhã é domingo, tem culto, vem. Aí quando foi no outro dia, no domingo, eu tava deitada na minha cama, sentindo aquela angústia profunda. E eu fui no culto e nesse dia eu chorei muito, muito nesse culto. E eu pedi perdão a Deus por todos os meus pecados. Eu chorei muito, muito mesmo. E eu lembro que nesse dia eu chorava, eu falava, nossa Senhor, eu queria tanto que alguém me abraçasse, mas ninguém me abraçou. Ninguém me abraçou naquele dia. Mas eu sei que o Espírito Santo me consolou naquele dia. Então eu chorei muito nesse dia, enfim. O líder de jovens, os líderes de jovem eram um casal, casados já, e eles pegaram meu contato e, e eles falaram que iam fazer uma visita na minha casa. Enquanto isso acontecia, foi muito difícil. Eu entrei em uma grande depressão lá em Uberlândia. Eu não conseguia fazer amizades, eu me sentia muito sozinha. Muitas vezes eu ficava sozinha porque uma das meninas que morava comigo viajava muito a trabalho e a outras vezes não dormia em casa, então assim, eu ficava muito sozinha, eu não conseguia fazer amizade. No meu trabalho, eu trabalhava num lugar meio deserto e no meu trabalho não tinha ninguém assim para conversar comigo, eu me sentia muito sozinha mesmo. Eu senti uma pressão sobre as minhas costas, como se tivesse algo nas minhas costas. E eu lembro que quase todo dia no meu trabalho eu ia pro banheiro chorar, porque era uma dor muito grande que eu estava sentindo. Eu lembro que eu me sentia um lixo, o pior ser humano do mundo. E, e Deus sempre usando as pessoas, né, para falar comigo. Teve um dia que o líder de jovens mandou mensagem. Na hora que ele mandou mensagem, eu tinha acabado de começar a chorar. Eu estava sozinha no meu trabalho. Aproveitei que eu estava sozinha e comecei a chorar. E aí ele mandou mensagem na hora. Aí eu fui me abrir com ele. Falei, olha, eu tô chorando. Não sei o que tá acontecendo. Eu tô sentindo uma angústia muito grande. Ele falou assim, você tá com saudade de Deus. E era tão incrível que na hora que eu começava a sentir essa angústia, Deus sempre usava alguém para ir falar comigo. Nesse meio tempo eu já tinha decidido parar de usar droga. E eu só bebia um vinho às vezes. Até que um dia eu mandei mensagem para minha mãe, ela ficou desesperada. Eu falei, mãe, eu acho que eu tô ficando louca. Eu quero me internar numa clínica psiquiátrica, eu não quero mais viver em sociedade. E minha mãe falava, nossa, filho, o que você quer que eu faça por você? Pra onde você quer ir? Minha mãe ficou assim desesperada, sem saber o que fazer. E eu também não entendia, porque eu achava que o propósito de Deus era que eu ficasse lá naquele lugar. Mas era algo que Deus me levou por um tempo, por pouco tempo, para depois voltar. Eu vi que lá em Uberlândia foi o meu deserto, foi o lugar que Deus preparou para eu ficar sozinha. E nesse meio tempo, eu lembro que eu acordava todos os dias, eu comecei a acordar 3, 4 horas da manhã. E eu acordava e eu não sentia nenhum sono. E eu não entendia, mas depois que eu voltei para 3 anos, Deus usou um profeta para falar comigo e falou assim: busca a Deus às madrugadas porque Ele tem falado contigo e você não tem entendido. Então hoje eu sei que era Deus que me despertava nas madrugadas. E nesse meio tempo eu comecei a ir para essa igreja. Era a igreja chamada Sara Nossa Terra.
E eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia no início. Eu li a Bíblia aleatoriamente, também comecei a ler em Gênesis e eu comecei a ler muito a Bíblia. E mas isso aconteceu, essa fome por ler a Bíblia, depois da visita que os líderes de jovens fizeram. Eles foram lá em casa, ele e a esposa dele, e eles foram e pregaram para mim sobre o filho pródigo. E no final da pregação, eles falaram assim para mim, fizeram aquela oração de aceitar Jesus. E ele falou assim: repete o que eu vou falar agora, né? Ele orou e eu fui repetindo o que ele ia falando. E naquele dia eu senti uma presença de Deus, como se tivesse uma pessoa assim do meu lado direito. Eu senti a presença do Espírito Santo. E depois daquele dia, eu lembro que eu me olhava no espelho e eu pensava: nossa, meus olhos estão brilhando. E eu não entendi o que era aquilo. Eu lembro que eu olhava e pensava: meus olhos estão diferentes, estão brilhantes, mas eu não entendia nada disso. Mas aquela dor, aquela angústia continuava dentro de mim. Até que um dia eu estava no meu trabalho e Deus me respondeu. Gente, o último lugar que eu queria voltar era para Três Ranchos. Eu queria ir para qualquer lugar do mundo, mas eu não queria voltar para Três Ranchos. E um dia à tarde eu estava lá no meu trabalho e Deus falou claramente comigo: volta para Três Ranchos. E eu pensei, não, porque eu pensava: Senhor, lá em Três Ranchos eu não vou ter trabalho, talvez. E Deus falou assim comigo: eu posso te abençoar até no meio do mato. E Deus me mostrou a minha família inteira na igreja. E quando Deus falou comigo, eu senti paz. Aí eu mandei mensagem pra minha mãe: mãe, eu vou voltar para Três Ranchos e tal. Minha mãe falou: você tem certeza? Eu falei: tenho. Então, quando eu tomei aquela decisão de voltar para Três Ranchos, eu senti paz. Eu vi que era Deus, porque era o último lugar na vida que eu queria voltar, era para lá. Então, eu fiquei 3 meses lá em Uberlândia, exatamente 3 meses. E o momento mais marcante que eu passei em Uberlândia foi um dia que eu estava sozinha em casa e eu estava chorando muito. Então, eu me ajoelhei e eu comecei a perguntar a Deus por quê? Por que eu tô sentindo essa angústia? Eu consegui me mudar para a cidade que eu queria, eu consegui um emprego, mas por que essa angústia continua? E eu lembro que eu me ajoelhei e ficava perguntando por quê, por quê, por quê? Eu parei de chorar e fui arrumar meu guarda-roupa. E então eu ouvi uma voz, não dá para explicar, uma voz suave, forte. E essa voz é como se ela saísse do meu coração, mas era uma voz audível, eu escutava ela. E essa voz falou assim para mim: não temas, minha filha, eu estou contigo. Então eu comecei a sorrir porque eu tive plena convicção de que era Deus falando comigo. Ele disse: não temas, eu estou contigo. Então eu voltei para Três Ranchos e eu voltei uma pessoa diferente, porque eu já tinha começado meu processo de conversão. Tanto é que a mãe de uma amiga minha perguntou assim para ela: o que está acontecendo com a Manu? Ela tá diferente. E essa amiga minha falou: é o brilho do Espírito Santo na vida dela, mãe. Ela converteu. Então hoje eu entendo que o brilho nos meus olhos mudou, porque eu passei a ter o Espírito Santo habitando dentro de mim. E no próximo vídeo eu vou contar sobre o meu processo de conversão até chegar no meu batismo, né? E peço que vocês mandem esse vídeo para alguém que está precisando muito. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos.